Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu retoco a minha raiz sozinha em casa, sem depender de ninguém, porque não tem coisa melhor do que você não ter que depender de ninguém pra retocar a sua raiz, né? Não ter que depender da disponibilidade de alguém pra conseguir ficar bonita, maravilhosa. Você vai sair desse vídeo hoje aqui expert em retocar a raiz. Claro que precisa de prática, né? Mas eu vou mostrar tudo, o passo a passo de como você sai deste cabelo, desta raiz aí, que no caso tá 40 dias crescida, tá? Eu fiquei 40 dias sem retocar a minha raiz. Geralmente eu retoco de 30 em 30 dias, mas esse mês passou um pouquinho, essa é a minha raiz de 40 dias. E vou mostrar como que eu faço pra ficar assim, maravilhoso, perfeito, tudo igualado assim, sem aquela marca de raiz retocada, com o tom exatamente igual do comprimento, sem precisar tonalizar. Então bora pro vídeo, deixa muito like, que o like é muito importante, tá? O YouTube entrega esse conteúdo pra mais pessoas, assim a gente consegue ajudar muito mais pessoas. E se inscreve também se você ainda não for inscrito, porque tem várias dicas aqui de ruivices, de cabelo, então certeza que vocês vão gostar. Primeira dica que eu quero dar é que se você usa sempre a mesma tinta, todo mês você pinta com a mesma coloração, você não deve aplicar tinta no comprimento, né? Você aplica tinta somente na raiz, porque tinta em cima de tinta vai cada vez detonando, cada vez ressecando mais o seu cabelo. Mas se você for trocar, tá? Se você estiver trocando de tinta, é um tom parecido, mas eu tô trocando de tinta. Aí sim é importante que você pinte o seu cabelo inteiro pra igualar tudo. Outra dica muito importante que eu dou pra vocês é deixar a raiz crescer no máximo 2 dedos. Por isso, assim, gente, no máximo 45 dias já retoca a raiz pra não dar ruim, tá? O nosso couro cabeludo, ele tem a temperatura mais alta, né? Mais quente. E isso facilita da tinta abrir o tom. Então, quando a gente aplica a tinta bem na raiz, próximo ao couro cabeludo, ela vai abrir mais rápido do que se você aplicar no comprimento, entendeu? Porque a temperatura do couro é o que facilita a tinta abrir mais facilmente. Se você tiver 4 dedos crescidos e você aplicar a tinta no mesmo tempo, em todos esses 4 dedos, o que vai acontecer vai ser que aqui, próximo à raiz, a tinta vai abrir mais rápido, então vai ficar mais claro, vai ficar mais vibrante. E aqui, nos outros 2, 3 dedos, vai ficar um pouquinho mais escuro, não vai chegar nesse tom da raiz. E aí vai ficar com aquela marca chata, aquela marca feia, escura aqui no meio. Então vai estar claro, uma marca escura, e aqui mais claro, próximo à raiz. Por isso que é importante você só deixar crescer no máximo 2 dedos. Mas caso você esteja aí desesperada porque tá 4 dedos crescida, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai aplicar primeiro a tinta onde tá a raiz natural do seu cabelo e você vai deixar um dedinho aqui, bem próximo ao couro cabeludo, esse um dedinho você vai deixar sem pintar. E aí você pinta todo o restante aqui, né, toda essa raiz crescida, mechinha por mechinha, deixa agir alguns minutinhos e depois você vem aplicando bem próximo à raiz, tá? Porque assim vai agir mais tempo nessa parte aqui que demora mais pra abrir. Então vai igualar tudo o tom. Outra coisa que é uma dúvida muito comum, assim, em quem pinta o cabelo é: ai meu Deus, mas eu me incomodo muito com a raiz crescida, 15 dias a minha raiz já tá assim, eu já tô desesperada. Não tem problema, você pode sim retocar a sua raiz de 15 em 15 dias, tá? Porque você não vai aplicar tinta no comprimento inteiro, você vai estar aplicando a tinta só na raiz ali, no cabelo virgem, né? O cabelo que tá nascendo, então não vai danificar o restante do seu fio. Então você pode sim retocar de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. E uma coisa muito importante, né? Se é a primeira vez que você tá aí querendo se arriscar, né? Retocar o cabelo sozinha, é muito, muito importante que você faça um teste de mecha, tá? Não pega e passa no cabelo inteiro, gente, assim, de primeira, porque é loucura, pode dar ruim. Então pega uma mechinha, assim, mais de baixo, sabe? Uma mechinha pequena, assim. Usa aí a tintura que você já tá acostumado, né? Que você usa no salão, por exemplo. Ou que você acha que tá próximo ao seu tom, que você acha que vai dar certo. Pega essa tinta e aí você aplica nessa mechinha só.
aplica na raiz e aí você vai cronometrar pra ver certinho o tempo em que chega no tom ideal, sabe? Que vai igualar tudo. Pode variar bastante. O legal é você ficar sempre de olho, assim, vai na frente do espelho e fica dando uma olhadinha, assim, pra ver a hora que chegar no tom ideal, sabe? Porque isso varia muito de tom pra tom, de oxigenada também. Depende muito da cor da sua raiz também. Se a sua raiz for muito escura ou o cabelo muito grosso, às vezes demora um pouco mais pra abrir o tom. Se o seu cabelo for bem fininho, talvez um pouquinho mais claro, vai abrir assim mais rápido. Então tudo isso influencia, por isso que é importante você calcular esse seu tempo, sabe? Então pega uma mechinha fininha e faz o teste de mecha. E outra coisa, gente, muito importante, um erro que muitas pessoas cometem, é querer deixar a tinta agindo tipo 2 horas ali no cabelo, porque ainda não chegou no tom que gostaria. Não adianta, tá? O tempo máximo é o que tá escrito na embalagem da tinta. Geralmente é 1 hora ali, 60 minutos é o tempo máximo. Tem tinturas até que é menos, tá? Que é 45, 50 minutos. Se você deixar mais do que esse tempo que é recomendado na embalagem da tinta, não vai mais abrir o seu tom. A coloração ali tem um limite para abrir o tom. Então não adianta você deixar 1h30, 2 horas agindo, achando que vai abrir o tom, porque não vai. A partir daquele momento ali, a partir daquele tempo que eles recomendam na embalagem, só vai começar a estragar o seu cabelo, ressecar o seu cabelo e não vai mais abrir o tom. Então, caso você tá usando uma oxigenada de 20 volumes e a sua raiz sempre fica escura, nunca chega no tom, você tem que aumentar a oxigenada, tá? Porque quanto maior a oxigenada, mais ela vai abrir o tom do seu cabelo. Bom, acho que essas são as dicas que eu queria dar pra vocês antes da gente colocar a mão na massa. Agora sim, a gente vai pro passo a passo, eu vou mostrar pra vocês como que eu retoco mesmo a minha raiz, tá? Primeiro de tudo, eu gosto de separar primeiro tudo que eu vou precisar usar, porque depois, quando a gente já estiver pintando o cabelo, não dá pra sair no meio pra ir buscar as coisas que faltaram. Então já pensa tudo que você vai precisar usar, tá? Então, no caso, pote, pincel, de preferência ali de plástico, tá? Não pode ser nada de metal. Pega já um pente que você vai precisar, luvas, as suas tinturas, né? Oxigenada, prendedores também pra te auxiliar ali, prender o seu cabelo. Já deixa tudo separadinho. Bom, agora para você saber a quantidade de oxigenada que você vai usar para sua tinta, você tem que ler na sua embalagem ali da sua tinta, tá? Ali vai estar escrito certinho a quantidade, vai estar ali a recomendação. No caso da Igora, por exemplo, ou Alpha Parf, que foram tinturas que eu já usei, era sempre 1:1. Então, se eu usava um tubo, né, 60 gramas de tinta, eu tinha que usar 60 gramas de oxigenada, então era sempre 1:1. No caso da Keune, ela é uma tintura profissional e é um pouquinho diferente, assim, das outras tinturas, né? Você tem outras possibilidades. No meu caso, eu uso 45 gramas de tinta para 60 ml de oxigenada. Então, eu uso um pouco mais de oxigenada para o tom abrir um pouquinho a mais. Mas é sempre bom você ler ali no rótulo da sua tintura, lá vai estar escrito a quantidade de oxigenada, tá? E aí, para pintar o meu cabelo, né, antes de começar, eu sempre divido meu cabelo em 4 partes. Eu acho que isso facilita muito. Eu faço 4 coques, assim, deixo bem presinho, pra não ficar um monte de cabelo embolando ali, sabe, me confundindo. Eu acho que isso facilita demais. Então prende o seu cabelo ali em 4 coques, assim, você vai ver que vai ajudar muito. Eu gosto de separar bem certinho, assim, deixar as divisões bem visíveis, porque, primeiro de tudo, né, quando eu começo a aplicar a tintura, eu sempre começo aplicando nas divisões de cada quadrante. Então, eu sempre começo pela frente e vou aplicando nas divisões de cada quadrante. Eu começo sempre pintando nas regiões que mais vai aparecer, sabe? Então, no caso, aqui na frente vai aparecer mais. Quando eu prender o meu cabelo, por exemplo, vai aparecer aqui na nuca. Então, nessas regiões, eu sempre aplico antes
a tintura, tá? Isso é pra ficar assim ali o tempo certo, o máximo de tempo possível pra que chegue mesmo no tom. E depois que eu apliquei nas divisões de cada quadrante, eu solto uma das partes, eu sempre gosto de começar pela frente, tá? Então eu solto uma das partes e começo a retocar mechinha por mechinha. Mechinhas bem fininhas, tá, gente? Pra garantir, assim, que vai pegar tinta em cada fiozinho. Tem que ter paciência nesse momento e não dá pra demorar muito pra aplicar também. Outra coisa é que você não pode ficar arrastando muito o pincel. É pra depositar a tinta. Então, deposita a tinta. Não fica passando muito o pincel, senão você vai retirar a tinta. Tem que ficar bem molhadinho mesmo pra tintura funcionar, sabe? Pra pintar o seu cabelo. E só pra vocês saberem, pra pintar toda a minha raiz, eu demoro em torno de 15 minutinhos. E pra pintar a parte de trás, é a mais difícil, né? Você tem que ter aquela coordenação a mais, assim. Pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo, tem um esqueminha aqui de espelhos. Então aqui na minha frente tem um espelhão, né? Então tem um espelho na minha frente. Uma opção é você pegar um espelhinho de mão e, ó, ficar segurando. E aí você consegue ver o que você tá fazendo atrás, tá vendo? Mas se você não tem muita coordenação, acha um pouco difícil, tem um outro jeitinho que eu faço, que eu prefiro, que é o seguinte. Virando aqui, eu tenho uma mesa aqui na minha frente, né? E aí eu coloco esse espelhinho que eu tava segurando na mão, eu coloco ele aqui. Então aqui eu consigo me ver e consigo pintar o meu cabelo aqui normalmente. E eu consigo também me enxergar lá naquele espelho que eu mostrei pra vocês, que ele tá posicionado aqui atrás de mim. Então, com esse espelho aqui posicionado e com aquele espelho posicionado atrás de mim, assim, mais na minha diagonal, eu consigo enxergar o que eu tô fazendo lá na parte de trás. E aí eu fico com as minhas duas mãos livres, né, pra aplicar tinta, enfim. Eu acho mais fácil dessa maneira pra não precisar ficar com o espelhinho na mão. E aqui é onde vocês ficam, tá vendo? A ring light aqui, vocês ficam no suportezinho aqui. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. Pronto, apliquei a tinta em toda a minha raiz e eu gosto muito da Kelny porque a Kelny não desbota tanto, então nem sempre eu preciso tonalizar, sabe? Eu gosto muito do desbotamento da Kelny, no caso agora o meu cabelo está desbotado, ó. Faz muito tempo que eu não tonalizo ele. E eu só retoquei a minha raiz mesmo e o tom fica perfeito com o comprimento. Mas caso você queira tonalizar o cabelo, né, dar um banho de brilho, você pode tonalizar com a tintura que sobrou. Se sobrou tinta aí da sua raiz, você pode misturar um creme branco. Então você pega aquela quantidade de tinta que sobrou e coloca a mesma quantidade de creme branco. O creme branco, ele vai neutralizar a oxigenada, então não vai mais deixar ela agredir o seu fio, só vai dar um banho de brilho mesmo, então não precisa se preocupar que não vai estragar o comprimento do seu cabelo, tá? Bom, e agora vem a dica mara, assim, que eu já dei muito aqui no canal, lá no Instagram também, e várias meninas começaram a usar essa dica, depois vieram me agradecer, porque é uma dica que realmente funciona, então presta atenção e pega essa dica. Quando tá faltando ali uns 5 minutinhos pra fechar o tempo de pausa ali, né? No caso, eu deixo agindo no meu cabelo 60 minutos. Então, quando tá ali nos 55 minutos, eu venho umedecendo o meu couro cabeludo, né? No caso, eu geralmente faço isso no banho mesmo, mas aqui pra mostrar pra vocês, eu usei um borrifador com água. Então, eu aplico água no meu cabelo, né? Na minha raiz, umedeço bem, pego um pouquinho de shampoo e aplico o shampoo massageando, puxando em direção, assim, ao comprimento do cabelo.
Fazendo isso, vai dar uma esfumada na raiz. Isso ajuda muito a evitar aquela linha, assim, de raiz retocada, sabe? Aquela marca de raiz retocada. Ajuda bastante. Então, eu faço esse esqueminha e deixo agindo ali mais 5 minutinhos. E depois, sim, eu vou lavar o meu cabelo, né? Lavo o cabelo com shampoo muito bem lavado, 2 ou 3 vezes para retirar bem a tintura. No caso, essa dica é se você somente retocou a sua raiz, como eu fiz, tá? Mas se você já deu aquele banho de brilho, né? Já tonalizou no mesmo momento, retoquei a raiz e já vim depois tonalizando todo o comprimento, não tem necessidade de você fazer essa técnica do shampoo, porque a hora que você estiver puxando o tonalizante, você passa o pente e já vai meio que esfumar, sabe? A raiz já vai esfumar com o tonalizante ali que você tá aplicando e tal. Então não teria necessidade de você fazer esse esqueminha do shampoo ali. E essas são as minhas dicas pra vocês conseguirem fazer assim aquele retoque de raiz perfeitinho. Toda vez que eu retoco minha raiz, gente, faz muitos anos que eu retoco a minha raiz sozinha. E toda vez eu fico com aquele orgulho, assim, sabe? Que a raiz fica perfeitinha. É mara, mas claro que eu já fiz muita cagada também no meu cabelo, tá? Se vocês quiserem um vídeo contando o que eu fiz quando a minha raiz ficou mais escura que o comprimento, ou quando a minha raiz ficou mais clara que o comprimento, ou quando meu cabelo ficou todo manchado, que já aconteceu também. Se vocês quiserem outras dicas, assim, contando as histórias, deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu queria dizer pra vocês que leva um tempo, né, pra que fique tudo perfeito, assim. Você precisa praticar mesmo. Então calma, se na primeira vez, assim, não ficou super perfeita, vai com calma, que nas próximas vezes você vai cada vez melhorando mais, tá? Pra pintar a parte de trás, principalmente, no começo não tinha coordenação nenhuma, gente. Mas depois você vai pegando jeito, sabe? Vai ficando cada vez mais fácil, cada vez você consegue aplicar a tinta mais rapidamente. E aí, daqui a pouco você já vai estar profissional. E antes de terminar esse vídeo, eu queria dizer pra vocês que eu não sou profissional, não sou cabeleireira, nem nada assim. Eu tô aqui mostrando, né, contando pra vocês as minhas experiências, dando as dicas que dão certo no meu cabelo. Mas, gente, se você não leva jeito, assim, tem medo de se arriscar, procure um bom profissional. É sempre a melhor alternativa. Mas se você já pinta há muitos anos, já faz uma ideia de como funciona, já viu a sua cabeleireira pintando ali muitas vezes, ajuda demais, porque às vezes você tem que retocar a sua raiz de 20 em 20 dias, e é muito chato você ter que estar no salão de 20 em 20 dias. Eu tenho uma preguiça de ir no salão, então é chato você ter que depender também da agenda de outra pessoa, né, pra retocar o seu cabelo, gasta muito mais também, né, você tem que pagar pra alguém retocar seu cabelo. Então, assim, pra mim é libertador conseguir retocar o cabelo sozinha. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gostou, deixa o like também se você gostou, que me ajuda demais. Um super beijo pra vocês, se inscreve no canal. Tchau!